sou Elaine Silva do canal Dia a Dia da Mulher no Campo. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, que é muito interessante. Muita gente acontece na sua propriedade e você não sabe as causas. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Na sua propriedade, já aconteceu de você ter alguma vaca que ela não conseguiu segurar cria? Ou quando ela segurou a cria, ela foi enxertada, ela pariu antes do tempo? Se aconteceu alguma coisa assim na sua propriedade, deixem nos comentários que vocês vão ver que o assunto de hoje tem muito a ver com isso. E tá muito importante, é muito interessante e não saia do nosso vídeo. Bom, pessoal, por que eu falo isso para vocês? Aconteceu já aqui na nossa propriedade da gente comprar duas novilhas que estavam enxertadas. Porém, quando ela estava indo por quase 8 meses de gestação, antes do tempo ela pariu. Então, a gente chamou o veterinário, ele estava avaliando ela, estava avaliando o bezerro, né? Então, ele avaliou ela e disse para nós assim, que aparentemente ela estava bem. Porém, isso pode ter ocorrido por quê? Por causa desse assunto que eu falo hoje para vocês. Que seria o que, pessoal? Ele pediu para nós se por acaso a gente teria feito o teste de leptospirose nela. A gente disse, como assim? Não, a gente não fez, né? Então, ele disse, talvez seja isso. O nosso assunto de hoje, então, é sobre leptospirose bovina. Isso mesmo, pessoal. Como vocês sabem, a leptospirose, ela é uma doença bacteriana. Isso mesmo. Existem mais de 250 tipos de bactérias que podem causar essa doença. Porém, nos bovinos, a que mais atinge é a Sorovar hardio. Isso mesmo. Por quê? Porque o bovino, ele é hospedeiro natural dessa bactéria, da Sorovar hardio. E o que ela pode causar? Deve pensar, mas o que vai acontecer com o meu bovino além disso? Além de a vaca abortar o seu bezerrinho antes do tempo, ela pode ocorrer o quê? O que ela vai acontecer? Ela vai para a corrente sanguínea do seu animal, indo direto da corrente sanguínea, ela vai para o túbulo renal, causando assim uma nefrite na sua vaca. Ou seja, quando você vai no médico consultar, eles não te dizem que você tem infecção urinária, eles usam o termo nefrite, isso mesmo. Ou seja, então a nefrite ela vai causar uma infecção urinária na sua vaca. Por que ela acontece e acomete geralmente as fêmeas? Porque dali, do túbulo renal, ela vai sair na urina, ou seja, ela vai acabar contaminando todo o ambiente dentro do trato reprodutivo da vaca. Principalmente nas fêmeas, ela vai causar problema de reprodução, na produtividade dela. Mas ela pode causar outros problemas também. Ela pode causar uma mastite atípica, ela pode causar uma flacidez de ubre, uma diminuição na produção de leite e também ela pode causar presença de sangue no leite das vacas, isso mesmo. Por isso que ela é uma doença bem complicada e que ela requer um pouquinho de atenção. A leptospirose, pessoal, ela pode causar um grande prejuízo na sua propriedade, tanto no rebanho, na produtividade, quanto no prejuízo na questão das fêmeas, né? Ela aparenta de duas formas. A primeira ela é aguda, que é quase sempre aparente, e a segunda forma ela é uma forma subclínica, que ela geralmente aparece nas vacas não gestantes e não lactentes, ou seja, elas são um pouquinho difíceis de ser diferenciadas. As duas formas já, elas têm uma forma clínica bem definida, isso mesmo, na hora de diferenciar o olho nu você não consegue, mas elas têm duas formas clínicas que são bem definidas, ou seja, a aguda ela vai acontecer principalmente quando? Num animal mais jovem, ele vai apresentar o quê? Aparentemente ele vai apresentar febre, ou seja, os sintomas da leptospirose num animal jovem vai ser muito semelhante ao da tristeza, ou seja, da babesiose. Isso mesmo, ele pode ser muito aparente, pode ser muito semelhante aos dois, por isso que você tem que ter um pouquinho de cuidado e de preferência, caso você tenha dúvida, chame seu veterinário. A segunda seria o quê? A segunda forma é a forma reprodutiva, como eu falei para vocês, ela vai atingir o quê? As fêmeas, as vacas, principalmente na fase reprodutiva delas, ou seja, uma novilha ou uma vaca que já é lactante, isso mesmo. O que ela vai acontecer, pessoal? Ela pode ocorrer de ela não segurar cria, dela não segurar uma inseminação. Ela pode ocorrer o que também? Ela pode ocorrer
como eu falei para vocês, o aborto, ou seja, ela pode perder a cria no terço final da sua gestação, ela pode abortar, pode nascer um bezerrinho muito fraco. Outra coisa que pode acontecer é a retenção da placenta acompanhada de uma endometrite. Isso mesmo, esses são os problemas que podem acontecer nas vacas, geralmente no pós-parto delas. Por quê? Por causa da leptospirose. E você vai pensar, mas como é que essa vaca pegou leptospirose? Foi pelo rato? Não, aí que vem a questão, pessoal. A leptospirose nos bovinos, ela não é transmitida pelo rato. Você vai pensar, mas como assim? Geralmente, muita gente liga leptospirose com o rato, né? Porém, nos bovinos não é assim. Ela é transmitida o quê? Se você tem um animal contaminado no teu rebanho, ele vai transmitir através da urina dele. Isso mesmo, mas ela não vai transmitir pelo ar. Ela pode ficar viável aos outros animais por até 6 meses. Isso mesmo, ela pode ficar presente no ambiente que tenha muita umidade ou que contenha uma água, alguma coisa com matéria orgânica contaminando, pode contaminar os outros do rebanho. Ou seja, o seu próprio animal que tem a leptospirose pode estar passando para os outros, sem você saber. Por quê? Porque, como vocês sabem, eles têm um pH na urina muito forte. E eles urinam bastante. Então, eles podem estar transmitindo para o outro através disso mesmo. É através do animal contaminado que ele vai transmitir para os outros. Então, ou seja, ela é uma doença bem severa. No Brasil, geralmente, ela ocorre perda nos rebanhos, até 5% das perdas, as mortes dos bezerros ou das vacas são por causa da leptospirose. Mais de 3% das fêmeas de todo o Brasil tem problema de reprodutividade, tem problema de não segurar do aborto por causa da leptospirose. E ela ocorre mais no Brasil por quê? Por causa dos lugares mais chuvosos, onde tem muita chuva, tem muita lama. Isso pode ocorrer, geralmente ocorre a leptospirose nesse lugar. Por quê? Porque ela gosta, como eu falei para vocês, o animal ele urina bastante, vai ficar ali a urina dele, a lama, muita sujeira, isso pode fazer com que a doença se agrave no seu rebanho. Ou seja, a única forma que você tem para prevenir ela seria qual? Você fazendo tratamento, se informar com o veterinário, se informar numa agropecuária, se tem algum tratamento que você possa fazer. Ou se você tem em casa uma vaca, como aconteceu o caso da nossa aqui, de ela ter perdido, o nosso veterinário nos aconselhou, quando a gente inseminar ela, que ela segurar a cria, a gente fazer um tratamento nos 3 meses dela, e depois mais no final da gestação, para ela poder ter o bezerro no tempo certo, para poder ocorrer de a gente conseguir ter ela e ter o bezerro saudáveis, né? Porque é uma doença, como as outras, ela é uma doença séria, ela é uma doença grave que pode causar a morte dos animais também. Então, eu aconselho você estar conversando com o veterinário ou com o seu técnico, alguma coisa que ele possa dizer, caso você tenha alguma vaca que tenha alguma desses sintomas, fala com ele, talvez você faça o exame ali para você ter uma garantia, para você confirmar se é realmente isso que você tem e você está prestando atenção se acontecer algum desses problemas, para você poder saber diferenciar se é leptospirose ou não é, né, pessoal? Eu acho muito interessante isso. A prevenção é o único jeito de você conseguir manter a segurança no seu rebanho. Outra coisa, higiene também é muito importante, ou seja, um local com muita lama, com muita umidade, com muita sujeira, isso pode causar também, pode agravar os problemas da leptospirose. Ou seja, quanto mais limpo, como eu sempre falo para vocês, como vocês podem ver o nosso potreiro, o nosso local, quanto mais limpo, mais seco o local que você puder manter as suas vacas, menos doenças elas vão trazer, menos problemas você vai ter e menos prejuízo também vai doer menos no bolso, né? Porque o tratamento depois, às vezes, se torna muito caro, né? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se vocês gostaram das nossas dicas, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e até o próximo vídeo.